Pigamba. Meio-dia, 4 minutos, no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência. O principal destaque do Grêmio, o André Silva. Amanhã, Gamba, Grêmio joga pelo Campeonato Gaúcho e Breno terá sua primeira oportunidade. Aliás, começará a ter sequência no gol gremista, já que na Libertadores na próxima terça ele também deverá ser escalado pelo técnico Renato Portaluppi. Direção segue no mercado buscando jogadores para algumas posições consideradas carentes no elenco. A principal delas, exatamente esta de goleiro, onde Breno terá suas primeiras oportunidades. Grêmio foi ao mercado, checou alguns nomes e por questões extra-campo está desistindo de 2 deles. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sequência para Breno, o Grêmio no mercado e as desistências que o André vai detalhar em seguida aqui em Esportes ao meio-dia. O principal destaque do Internacional, Douglas de Moliner. O primeiro reforço de Miguel Ángel Ramírez está próximo de ser oficializado no Internacional. O meio-atacante chileno Carlos Palacios deve fazer a sua última partida com a União Espanhola na próxima semana e vir para Porto Alegre. O anúncio oficial ainda não ocorreu porque falta detalhes da assinatura e principalmente os exames médicos. A partir disso, o jogador será oficializado como novo reforço do Internacional. Guilherme Pato indo para o Cuiabá, o que já deixava bem claro, né, Gamba, que haveria, ou melhor, não haveria espaço para o garoto ter oportunidades nesta temporada. Palácios chegando, Pato saindo, o Inter esperando pela regularização do Ramírez para saber se, afinal de contas, ele poderá comandar o Inter na partida de domingo contra o Ipiranga. Lembrando, os jogos da dupla Grenal ontem passaram para as 8 da noite. O Grêmio amanhã contra o Esportivo em Bento e o Inter domingo contra o Ipiranga no Beira-Rio. Os 2 jogos às 8 da noite para evitar aglomerações. Hoje, sexta-feira, fechando a semana conosco, o dia de receber Adroaldo Guerra Filho, Guerrinha. Vem aí, Guerra, mais uma rodada de gauchão, Grêmio com as suas experiências, garotada em campo, o Inter possivelmente com um time misto, ainda não sabe se com o Ramírez. Boa tarde, Guerra, bem-vindo. Boa tarde, Gamba, boa tarde, amigos da Gaúcha. Pois é, rapaz, um fim de semana que promete, né? Tá todo mundo querendo ver esse time misto do Grêmio, que tem qualidade sim, a gente já viu muitos desses meninos estarem fazendo parte do time do Renato, do time titular e dando boas respostas. E eu também gostaria muito de ver a estreia do Miguel Ángel Ramírez. Não para... Eu sei que ele não teve tempo nenhum, está trabalhando há uma semana, mas para ver a disposição do time dele, para ver ele na beira do campo, ver como é que ele reage. Tomara que aconteça, eu não sei se vai dar tempo de incluir o seu nome no bid até o final da tarde, mas seria muito bom. E esquentaria ainda mais a rodada que promete do Campeonato Gaúcho. É isso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mais uma rodada do Gauchão vem aí. E deixa eu lembrar aqui de uma ação importantíssima que vai acontecer hoje. Hoje teremos um momento especial no fim da tarde. Nós vamos nos unir para agradecer pelo trabalho de quem está na linha de frente. Você é nosso convidado para ir à janela da sua residência e aplaudir os profissionais que estão nos hospitais e postos de saúde trabalhando, gente, para salvar vidas. Será às 7:30 da noite, com programação especial aqui na Gaúcha, com o comando do Daniel Escola e transmissão no RBS Notícias, na RBS TV. Mais do que uma homenagem, essa ação é um compromisso com os profissionais da saúde para que eles permaneçam firmes, enquanto nós também fazemos a nossa parte. Isso é fundamental. Vamos fazer a nossa parte, gente. Nas redes sociais, a hashtag é Aplauso pela Vida. Quem atua pela vida merece e muito o nosso aplauso. Grupo RBS, juntos contra o vírus. Lembrando que Esportes ao meio-dia nesta sexta-feira tem na direção a Valéria Possamay. A equipe técnica é composta pelo Rafael Manito, o Moavécia e o Rodinei August. Intervalo comercial e a gente já volta. Dia aqui na Gaúcha, lembrando que Esportes ao meio-dia tem o patrocínio de Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Montreal Ford, a sua melhor opção, e Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Vamos lá, falar de dupla Grenal.
para Está Imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade, ferramenta de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Muito bem, Valéria Possamay, diretora deste programa nesta sexta-feira, que tem André Silva, Douglas Demoliner e Adroaldo Guerra Filho. André, Breno terá uma sequência já amanhã contra o Esportivo, tendência que também na terça que vem contra o Ayacucho. É o goleiro que hoje o torcedor quer ver atuando, à medida que por enquanto o Grêmio não efetivou nenhuma contratação, André. Exatamente. Aliás, vamos começar ouvindo o Breno, que há cerca de 10 minutos encerrou sua entrevista coletiva realizada após o treinamento. O Grêmio daqui a um pouco está viajando para Bento Gonçalves, para que ele fale, né? Ele jogou um jogo só na equipe principal, que foi aquele Grenal de março de 2019, para que ele fale um pouco mais sobre esse momento, né? 2 anos depois está voltando e agora com possibilidades de ser firmado como titular no momento do Grêmio. A responsabilidade é sempre muito grande, né? Por vestir a camisa do Grêmio. Mas eu procurei fazer o que eu sempre venho fazendo desde que eu subi profissional, que é trabalhar firme, com confiança, bem concentrado todos os dias, para quando chegar na hora do jogo eu poder desempenhar tudo que eu faço nos treinos e fazer um grande jogo. Bom, Breno, bom dia. O Renato falou depois do último jogo, né, de que ele esperava, né, esse jogo do final de semana para te colocar, para te dar essa oportunidade, que você vinha trabalhando, enfim, já te conhecia desse Grenal aí, lá de 19, né, onde você acabou entrando em campo naquele jogo. Como é que você tem encarado isso, né? Porque tem uma pressão em cima dos outros jogadores que são mais experientes, que estavam jogando, tanto o Paulo quanto o Vanderlei, e agora recai em cima de você essa questão de daqui a um pouco ter que ter um bom desempenho nesse jogo de Bento e em especial no jogo da Libertadores no meio de semana. Como é que você trabalha isso, né? Porque você é um jogador jovem, enfim, está começando agora, o torcedor já te conhece, mas o torcedor ainda não te viu em sequência de jogos na equipe principal. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade que todo jogador quer, de jogar, de ter uma sequência de jogos. Mas o professor Renato sempre deixa muito claro que ele confia em todo mundo que ele tem ali no grupo, e comigo não é diferente. E como eu disse antes, eu procurei não fazer nada diferente, manter o jeito que eu vinha treinando forte, para quando chegar a oportunidade eu estar preparado. O Grêmio tem 2 goleiros de peso, Paulo Vitor e o Vanderlei, mas que não vivem um bom momento. Agora o Grêmio aposta muito em ti para essa sequência aí na temporada, começando amanhã. A minha pergunta é, na tua opinião, o Grêmio precisa ir ao mercado para contratar um goleiro? Acho que isso não cabe a mim, né? Acho que tanto Paulo Vitor como o Vanderlei são grandes goleiros de nome aí no cenário nacional, né? Goleiros que também me ajudaram muito desde que eu subi pro profissional, principalmente o Paulo, né? Pelo tempo que eu trabalhei com ele. Mas isso é com a direção, é com quem for, né, o departamento que cuida disso. Eu tenho que me preocupar em quando eu tiver a oportunidade, eu fazer o meu melhor. Tá aí, palavra do goleiro Breno na sua entrevista coletiva de agora pela manhã, após o treinamento do Grêmio. O Grêmio que vai colocar dos experientes no jogo de Bento amanhã, o Bruno Cortez, o Pinares e o Tassiano. O resto serão jogadores que estavam no elenco do time Sub-23, que agora não existe mais e já estão integrados ao elenco principal. E ainda titular vai ter o Wanderson, né? Titular mesmo, já que o Wanderson também está nessa relação, até porque ele também precisa ganhar aí ritmo de jogo, ele que assumiu a titularidade na decisão da Copa do Brasil. Bom, André, avançando um pouco, a tendência é que a lista de relacionados que será divulgada amanhã para o jogo contra o Ayacucho seja basicamente a mesma para o jogo de amanhã contra o Esportivo? Sim, sem trocas substanciais. No máximo 1 ou 2 nomes poderão ser alterados aí, quem sabe para dar um pouco mais de peso e de experiência, né, Gamba, para esse elenco que vai viajar no domingo já pela manhã. O Grêmio joga em Bento amanhã 8 da noite e já vai no domingo 9 horas da manhã o início da viagem, com uma escala em Santa Cruz de la Sierra, direto para Quito, onde o Grêmio vai jogar na próxima terça-feira contra a equipe do Ayacucho. Até por isso, né, tem essa questão também de a lista ser basicamente a mesma. E aí, claro, uma ou outra alteração vir a ocorrer exatamente para isso, né? Para dar um pouco mais de peso, digamos assim, e de experiência
para que não fique a experiência só em cima, no caso do Pinares e do Cortez, né, que são os jogadores mais rodados deste elenco que está relacionado para o jogo lá em Bento Gonçalves. Eu te pergunto isso, André, pelo seguinte, dando uma olhada aqui no calendário, até o próximo jogo, que será contra o União Espanhola ou contra o Independiente del Valle, esse jogo está marcado para a semana do dia 7 de abril, o Grêmio teria aí como preparação e descanso, né, para os seus jogadores principais, titulares, já a próxima semana, que seria a primeira, a outra semana, a semana do dia 25 seria a segunda, a semana do dia 1º seria a terceira semana, e aí só na quarta semana enfrentaria o seu adversário na segunda fase da pré-Libertadores. Quer dizer, tem um tempo interessante aí, hein, André, para descanso e preparação para esse time. Tem, o Grêmio deve dar no máximo acho que 10 dias de folga. O Grêmio não divulgou exatamente isso, o Grêmio ficou de divulgar também uma relação de quem está sendo liberado por esse período e também o período, né, e isso deve ser encaminhado também amanhã juntamente com essa listagem de quem vai para o jogo lá no Equador contra a equipe do Ayacucho, né. Aliás, eu colocaria o Renato como dúvida nesse momento para o jogo no Peru, viu, Gama? Não daria uma garantia da presença do Renato. Em Bento Gonçalves sim, mas não sei se o Renato não entra nesse período também aí de uma semana fora, né? Tem que ver como é que isso vai acontecer aí, até porque ontem eu busquei informação, o Grêmio ainda não tinha esta confirmação, deve fazê-lo tudo no mesmo pacote neste sábado, né? Com a listagem da viagem e também com a listagem dos jogadores que vão ganhar folga, e sim, vai ter um bom tempo, já está aí o novo preparador, o Heverson, né? Já começou as suas atividades, até para que ele também possa, com o elenco inteiro, fazer atividades, né? Já visando estes 2 confrontos lá do mês de abril pela Copa Libertadores, né? A gente tem quase 30 dias, até lá 25 dias. Claro, aí se tu tirar 10, vão restar 15 dias, né? De preparação e quem sabe um jogo pelo Gauchão antes para dar algum ritmo de jogo também, né? É que o próprio descanso é uma preparação, né, Guerrinha? Esse grupo do Grêmio tá precisando parar, tá precisando descansar, tá colando uma temporada na outra. É um grupo que não teve folga, né? Um grupo que apertou muito o cinturão agora no final do ano. E o Renato não tinha como poupar, a não ser por lesão, cartão, essa coisa toda. Então é justificável, sim, essa folga. Até porque essa primeira fase, agora esse jogo com o Ayacucho, esse aí terminou. O Grêmio tem que esperar para ver o que vai fazer no jogo da volta, né? Agora no próximo adversário, que pode ser o Independiente del Valle, e aí vai precisar fazer força, né? Mas eu acho que o descanso é bem merecido, sim. Tem um monte de gente que está precisando dar uma paradinha. Não é uma parada longa, não, porque depois leva tempo para entrar em forma. Mas uma paradinha para tirar o futebol da cabeça, para descansar a musculatura e voltar bem. Eu desconfio, Guerrinha, com base nisso que o André trouxe há pouco, que como o Renato comanda o Grêmio amanhã contra o Esportivo, talvez nem ele viaje a Quito para o jogo contra o Ayacucho. Acho que ele também... É a mesma desconfiança que eu tenho. Eu acho que ele também vai receber uns dias de folga aí, Guerra. Essa cobra tá morta. Vamos parar com a brincadeira, né? O Grêmio não vai tomar 5-0 daquele time lá, não tem maneira. Então, eu também acho que o Renato poderia mandar um auxiliar, ficar aqui... ajustando coisas que precisam ser ajustadas, porque a Libertadores pro Grêmio vai começar depois desse jogo. Esse aí já passou, não tem mais volta. Esse aí o Grêmio liquidou, fez o que tinha que fazer, liquidou. E o Renato tem que começar a pensar no passo seguinte, que já não vai ser tão barbada, tão moleza como foi. Pois é. Bom, André, o Grêmio no mercado busca goleiro, o Grêmio busca reforços. Como é que tá essa movimentação do Grêmio no mercado? A gente começou a semana falando em Douglas Costa, em Rafinha, Rafael Carioca. Como é que a gente termina essa semana, André? Termina falando, mas sem ter nada de concreto ainda, né? Eu diria que desses aí o mais, não vou dizer viável, porque a expressão viável ela é complicada, mas aquele onde o Grêmio teve mais conversações no primeiro momento foi o Rafael Carioca, né? Com o jogador, com o staff dele, e aí, claro, passa também por uma questão com o Tigres, né? Que é o momento, digamos assim, de maior dificuldade dentro desta negociação. Sobre goleiro, Gamba, o Grêmio tem Paulo Vitor e Vanderlei por enquanto, inclusive inscritos na Libertadores, mas não tem ideia de seguir com eles para a temporada. Claro, não vai simplesmente encostar os jogadores. Os dois têm contratos, o Vanderlei até o final do ano e o Paulo Vitor até o final de 22. Eles estão no elenco, podem ou não ser utilizados. A ideia é colocá-los em alguma negociação, seja por empréstimo, né, no caso do Paulo Vitor, ou o Vanderlei seria, se ele encontrar um clube, o Grêmio liberar, já que ele está próximo também de ficar naquela questão quase de ser um jogador livre em função de o contrato ser só até o final dessa temporada. Então o Grêmio busca isso, daqui um pouco até faz algum negócio que possa envolver alguma
uma troca para a saída desses dois jogadores em virtude de tudo que a gente já aconteceu. E no mercado me sonda nomes. E aí, Gamba, surgiram nas últimas horas 2 nomes, e um deles esteve muito próximo de negociações mais avançadas, que é o goleiro Agustín Rossi do Boca Juniors. Só que aí tem um detalhe que pesou contra, e hoje pela manhã me chamou muito a atenção, e aí eu fui em busca de detalhes de como o Grêmio reagiria a respeito disso. A torcida do Grêmio em redes sociais se manifestou, né, e especialmente a torcida feminina, sobre o Agustín Rossi e também sobre o goleiro Jean, que estava no Atlético Goianiense, porque os dois têm episódios envolvendo agressões, violência contra a mulher. O Rossi em 2016, que foi acusado pela namorada à época, Bárbara Segovia, de agressão doméstica, inclusive isso foi determinante para que ele não fosse contratado quando estava no Boca pela Liga Norte-Americana, na Major League Soccer. Havia uma proposta para ele jogar lá, e lá quem contrata é a Liga, e o valor era de $12 milhões na época para ele jogar na equipe de Minnesota, porém ele acabou não sendo contratado naquela oportunidade porque a torcida do clube, né, se manifestou, a torcida organizada da franquia se manifestou com uma nota de repúdio, inclusive, à contratação desse jogador. O Jean, a gente não precisa explicar, o caso é mais recente e foi noticiado em todo o Brasil, né, por bastante tempo, inclusive com imagens, enfim, com depoimentos o sobrenome é Benfica, agora não consigo me lembrar o primeiro nome da ex-esposa do goleiro Jean. Enfim, ele depois de um período, né, no ostracismo, acabou ganhando oportunidade no Atlético Goianiense. Mas eu li e vi várias manifestações e aí fiz alguns contatos. E esses contatos me disseram, olha, em função desta repercussão, né, o Grêmio que teve esses nomes, digamos assim, em pauta, e aí, repito, o Rossi foi aquele que mais avançou, e a questão do Rossi, como foi lá em 16 e na Argentina, né, muitas pessoas não tinham conhecimento, e isso fez com que o Grêmio recuasse, e dá para dizer que esses nomes que foram especulados estão completamente descartados em virtude disso. Age bem o Grêmio, né? Eu acho que não tem que ser uma decisão que parta em função de uma mobilização que faz o clube mudar de ideia, né? Isso tem que partir do clube. O clube tem que ter esses posicionamentos muito claros para transmitir essa mensagem para o torcedor. E nesses casos a mobilização é fundamental, caso o clube ainda não tenha consciência da gravidade dessas contratações. Eu vou te dar um exemplo aqui, André. O Vitória da Bahia contratou o Wesley Piontek, 24 anos. O Wesley Piontek, ele foi condenado a 1 ano e 4 meses em regime aberto e ainda cumpre essa pena por agressão doméstica. Inclusive já teve o nome publicado no BID. O Vitória contratou o Piontek. Para mim, uma atitude lamentável. Nós tivemos recentemente, no ano passado, um episódio envolvendo o Atlético Mineiro. O Atlético também demonstrou interesse na contratação de um jogador do Boca, o Vidia, lembra? O Vidia também foi acusado pela namorada de agressão doméstica. E aí a torcida do Atlético se mobilizou nas redes sociais, e aí o presidente do Atlético veio a público se manifestando, dizendo que não contrataria o jogador. Então são novos movimentos que a gente precisa começar a compreender, que a sociedade está nos dando sinais e que os clubes precisam internalizar isso. Os clubes precisam mais do que nunca entender que os seus posicionamentos, as suas mensagens são muito importantes para a sociedade. E aqui eu saúdo essa decisão do Grêmio. Se porventura o Grêmio cogitou o Rossi e cogitou o Jean, e se partiu da torcida fazer com que o Grêmio mudasse de ideia, que o Grêmio aprenda nesse sentido, né? Que é importante levar em consideração o histórico desses jogadores, não só dentro de campo. É fundamental levar em consideração o histórico desses jogadores como cidadãos. Douglas Demoliner, o Internacional, Douglas, esperando... Fala, André. Só me permite uma vírgula sobre isso, inclusive sobre esse assunto do Rossi, nas conversas foi apresentado um documento ao Grêmio de também uma denúncia do Rossi contra esta moça, contra a ex-mulher, digamos assim, né, onde ele fez uma denúncia, né, em relação a ela, inclusive denunciando ela também, denunciando por lesão, por extorsão, enfim, e isso foi para... E o documento foi até apresentado, o documento ele é da comissaria número 47, né, eu tive acesso a esse documento durante a manhã, e esse documento foi apresentado, né, para o Grêmio, né, para ver como houve uma negociação evoluída, digamos assim, né, então eu estou apresentando os dois lados, né, o lado do jogador e também, né, o lado, né, que começou pela torcida e pelo que eu ouvi hoje pela manhã
manhã de que por isso o Grêmio estaria desistindo de tentar ou avançar nesta tratativa. O que surpreende nisso tudo é que os clubes acabam dando o segundo passo quando não deveriam dar, por um simples motivo. Hoje, os clubes são aparelhados de pessoas que sabem tudo sobre a vida de um jogador. Sabe a hora que ele dorme, sabe a hora que toma banho, sabe do que ele gosta de comer, sabe o lugar que frequenta. Então, quando chega esse tipo de jogador, esse tipo de nome, a direção vai lá e diz assim, vem cá, olha aí o fulano aí. Olha, o fulano tem bronca na vida dele. Bom, já sai fora da bronca. Já não serve mais. Por quê? Porque hoje o futebol mudou. A rede está muito antenada para todos os acontecimentos e a reação é essa aí, né? Quem fez lá, paga hoje. Douglas Demoliner, o Internacional, Douglas, esperando por Miguel Ángel Ramírez para saber se comanda ou não comanda o Inter domingo contra o Ipiranga. Há uma expectativa muito grande, né, para o quanto antes ver o Ramírez em ação, depende do bid. Como é que tá essa questão aí da regularização, hein, Douglas? Enquanto isso, Gamba, eu vou dar mais um F5 aqui no site da CBF, no site do BID, pra gente ter uma ideia de como é que tá essa situação, se já saiu o nome de Miguel Ángel Ramírez. Até o momento não. E até acredito, Gamba, que se isso acontecer será no período da tarde. Observando o BID desde ontem, ficou claro uma situação. Todas as publicações e regularizações de atletas são feitas no período da tarde, a partir das 13 horas. Portanto, durante esta tarde poderemos ter novidades em relação à presença ou não de Miguel Ángel Ramírez à beira do gramado no próximo domingo. Gama, uma situação importante. Ontem, quem teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF foi o Osmar Loz. Ele é auxiliar técnico da Comissão Permanente do Internacional, o que dá um indicativo, não a certeza, não houve essa confirmação ainda, de que caso o Miguel Ramírez não consiga estar à beira do gramado, e como a tendência é de o time principal jogar diante do Ipiranga, talvez o Osmar Loz esteja à frente do Internacional e o Fábio Matias permaneça trabalhando com o time sub-20 para esta quarta rodada. Então são duas situações a se observar. Se Miguel Ángel Ramírez vai para o jogo e caso não seja confirmado que ele comandará a equipe, quem será o seu substituto? Hoje, por todas as movimentações e pelo que consegui apurar, acredito que como será o time principal, o próprio Osmar Loz esteja à frente do Inter no próximo domingo, 8 da noite, Gamba. Guerrinha, independentemente do treinador, vai o time principal, acerta o Inter, Guerra? Olha, Gamba, eu colocaria um time misto, né? Até porque teve a folga, pouco tempo para treinar, daqui a pouco pode dar algum problema de lesão, né? E eu não descartaria ainda ver os meninos, entendeu? Que muita gente criticou depois da derrota para o São Luís, num time misto. Não só de meninos, eu gostaria de ver ele também com os cascudos, né? Para aproveitar, por exemplo, aqueles que estão em melhores condições físicas, até para ir começar a firmar convicção, se podem ou não podem continuar, se tu tem que emprestar, tem que dar rodagem em outro lugar, essas coisas todas. Então, eu faria isso. O jogo no Beira-Rio é difícil? O Ipiranga é o líder. Mas eu colocaria um time misto para aproveitar aqueles meninos que o Inter, de repente, vai apostar, mas que ainda não tem a certeza. Eu concordo. Os meninos têm que jogar, Douglas. O momento deles jogarem é agora, no início do Campeonato Gaúcho. Depois engrena efetivamente a temporada, o time principal começa a atuar e poucos desses garotos aí serão aproveitados. Então aproveita que está no começo do Campeonato Gaúcho. Bom, se for colocar um time misto, que seja misto, mas ainda dando sequência para os garotos, né? Concordo com o Guerrinha com relação a isso. Acho que não é hora de colocar um time principal já domingo contra o Ipiranga, mas enfim. E até a respeito disso, Gamba e Guerrinha, a questão do elenco principal, quando citam, não estou dizendo que a escalação que entrará em campo será que jogou a última rodada do Brasileiro contra o Corinthians, mas sim que os jogadores do grupo principal, alguns deles, aqueles bem fisicamente, vão para o jogo. Não será totalmente o elenco titular, tanto que, pelo que eu consegui apurar, além do Johnny, que está com a seleção dos Estados Unidos para a disputa das eliminatórias para as Olimpíadas, o Paulo Guerreiro também não deve ficar à disposição, ele ainda demanda um pouco mais de reforço físico, e o Rodrigo Dourado também não tem condições. Ele ainda sente a pancada sofrida na partida contra o Flamengo, se não estou enganado, e não fica também à disposição para esse início de campeonato gaúcho, para essa rodada contra o Ipiranga. Aí, Gamba, jogadores como o Léo Borges, lateral esquerdo,
O próprio Lucas Ramos, que foram os destaques, esses já fazem parte do plantel principal desde a última temporada e devem continuar ganhando rodagem. O João Félix, que é um atleta que é muito bem observado e não vou dizer que aprovou porque não é essa confirmação, mas agradou muito nas suas atuações, também pode acabar aparecendo. Então esse misto que o Guerrinha acaba projetando não é descartado, principalmente porque o Miguel Ángel Ramírez, até ontem, até a atividade de ontem, onde consegui as informações, não testou nenhum time ainda. Não testou nenhuma formação, nenhum tipo de trabalho coletivo. Foram trabalhos setorizados, trabalhos técnicos e principalmente demandas físicas. Então, a questão do grupo principal que será utilizado pelo Inter é que os jogadores que estão no grupo vão ficar à disposição. Aí a formação que será utilizada segue sendo mistério, porque ela ainda não foi testada, Gamba. Bom, aí sim, se for um time misto, né, Guerrinha? Colocando os garotos e alguns do elenco principal, ok, aí dá uma sequência ao planejamento para esses garotos seguirem tendo sequência, né? Até tu sinaliza a eles que eles estão cotados para fazerem parte do elenco principal. Perfeito. Né? É isso, vai motivando a meninada aí. Exatamente. E tu tem uma grande oportunidade também para definir o seguinte: olha, esse aqui está faltando ainda a rodagem, a gente precisa emprestar. Esse aqui pode ser no mínimo reserva, esse fica. Então eu acho que é isso, acho que tem que fazer isso. Não sei se vai ser feito, mas me parece o melhor caminho, até para ti começar a alinhavar o grupo que vai ter um montão de competições e vai precisar de muitas opções. É isso, vamos fazer o seguinte, intervalo comercial e a gente já volta com Esportes ao meio-dia. Muito bem, Valéria Possamay preparou aqui um material, Guerrinha, sobre um ano sem público no futebol brasileiro. 12 de março, Guerrinha, do ano passado, estávamos aqui debatendo o clássico Grenal, o primeiro Grenal na história da Libertadores da América. 53.389 torcedores na arena foram acompanhar aquele clássico que terminou 0-0, com cartões vermelhos pro Luciano, pro PP, pro Caio Henrique, pro Paulo Miranda, pro Moisés, pro Edenilson, pro Cuesta, pro Prachetes. De lá pra cá, nada de público no estádio. Que saudade, hein, Guerra? É verdade, passou rápido, né, Gamba? Um ano. Um Grenal que a gente até depois ficou envergonhado por tudo que aconteceu dentro do campo. E um Grenal que tem um fato também fora do campo. Foi quando o presidente Romildo Bolzan e também o presidente Marcelo Medeiros já estavam infectados, lembra? Exatamente. Né? Então, passou rápido. Graças a Deus que os dois se recuperaram, estão aí vendendo saúde, né? E vamos esperar para ver quando é que teremos de novo público nos estádios. Eu acho que não é uma coisa tão rápida, mas vai acontecer, vai acontecer. Olha aqui, o Flamengo deixou de faturar 110 milhões de reais em função da Covid-19. O efeito da pandemia nos clubes pode ser notado com os números do Flamengo. O campeão brasileiro fez as contas e concluiu que deixou de ganhar no último ano 110 milhões de reais, principalmente com a ausência da bilheteria e queda brusca no número de sócios torcedores. De 150 mil, caiu para 61 mil o número de sócios torcedores do Flamengo, apesar de iniciar 2021 com 70 milhões de reais em caixa no planejamento, e está clara no Flamengo a necessidade de vender atletas. E aí a gente dá uma olhada para as ligas europeias. Um levantamento do GE mostra que nas 6 principais ligas da Europa, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França e Portugal, tiveram pelo menos 978 casos de Covid-19 em um ano de pandemia. A média é de 163 casos positivos por campeonato e 8 casos por clube. Bom, Valéria Possamay para Redmac Materiais de Construção, a gente é de casa. O que é destaque no Twitter nesta sexta-feira, hein, Valéria? E é um assunto, viu, Gamba, que o André Silva trouxe sobre a questão do goleiro Jean. E aí foi levantado pelos torcedores do Grêmio a hashtag Jean não. Justamente o posicionamento dos torcedores do Grêmio contra essa possível contratação do goleiro Jean, que teve o nome aí ligado ao interesse do Grêmio. Ele que atuou emprestado pelo São Paulo no Atlético Goianiense na última temporada. E o Jean que foi acusado de agressão justamente contra sua ex-esposa, e ele foi preso nos Estados Unidos em 2019. Parabéns aos torcedores e às torcedoras do Grêmio pelo posicionamento lá com a hashtag Jean não. Claro que é pesado, né, esse fardo que o Jean vai carregar para o resto da vida. Mas eu acho que o Jean não é goleiro para o Grêmio. É muito pouco goleiro para o Grêmio.
Ele não fez um bom campeonato no Atlético Goianense, ele foi responsável por vários gols que o time sofreu, principalmente pela mania que ele tem de que acha que joga muito com os pés. E aí ele várias vezes prejudicou o time nesse tipo de saída de bola, perdeu bola, cometeu pênalti, proporcionou gol pro adversário. Eu acho ele muito pouco goleiro pro Grêmio. Jean não é goleiro para o Grêmio pela questão pessoal e pela questão profissional. Não é goleiro para o Grêmio definitivamente. Tem uma definição aqui, Guerrinha, no Paulistão. Depois da recusa do Rio de Janeiro em receber o Campeonato Paulista durante a paralisação do futebol, imposta ontem pelo governador João Dória, a Federação Paulista e a CBF já procuram uma alternativa. Autoridades de Minas Gerais e membros da Federação Mineira foram consultados para possível realização de jogos do Campeonato Paulista e acenaram de maneira positiva. Agora se aguarda pela reunião com o governo de São Paulo na próxima segunda-feira para determinar os próximos passos. Lembrando aqui, por 15 dias ficará paralisado o Campeonato Paulista. A federação tentou o Rio lá no primeiro momento acenou positivamente, recuou. E agora parece que está surtindo aí, de alguma maneira, efeito essa conversa com Minas Gerais e pode ser que o Paulistão vá para lá, Guerra. São 16 clubes no Paulistão, né? O problema maior que eu vejo é para te acomodar esses clubes em Minas Gerais. Ah, bom, um fica em Varginha, o outro fica aqui, o outro fica ali, o outro fica lá. Só isso que eu vejo o problema. Agora, é bom a gente considerar, como o Pedro tem batido constantemente, que o futebol tem tido um protocolo exemplar. Entendeu? Tá dando tudo certo. Claro que acontecem casos, né? A gente tá vendo aí o Corinthians, tá cheio de jogadores infectados, né? Mas podem ter certeza de uma coisa, quem está nos ouvindo: o lugar aonde os jogadores, os profissionais menos correm risco de serem infectados são nos seus clubes. É fora dos clubes que as coisas acontecem. Lá eles são testados no mínimo 2 ou 3 vezes por semana. Lá eles têm lugares que ninguém entra, que não tem problema nenhum. Agora, eu respeito, eu entendo isso, mas acho que o futebol é um exemplo, sim, a ser seguido pela sociedade e pelos governantes. 12h41, intervalo, e a gente já volta com Esportes ao meio-dia e o comentário de Pedro Ernesto Denardim. Volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Oferecimento Ferramentas Gerais, Montreal Ford, Bistec Supermercados. Vamos com opinião. O comentário de Pedro Ernesto Denardim, que Valéria Possamay comenta aqui para... Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Facta, precisando de dinheiro para organizar as suas contas? Faça um consignado. Ligue 51-3021-7833. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. E renovadora de pneus Hoff, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Alô, Pedro! Felipe Gamba, o Grêmio tentou. Diego Costa não conseguiu. O Grêmio tentou Rafinha, ainda está em negociação, mas não sei se irá conseguir. A pergunta é a seguinte: o Grêmio precisa desses 2 jogadores? Para o lugar que joga o Diego Costa, o Grêmio tem 3 jogadores. 3. O Léo Chu, que está voltando. Tem ainda o Guilherme Azevedo e tem o Ferreirinha, que tem sido um jogador importante e muito solicitado pela torcida. Será que o Grêmio precisa de um jogador para aquele lugar? Acho que não. Lateral direito, o Wanderson entrou naquele jogo final contra o Palmeiras, foi muito bem e está sendo titular, ou seja, o Grêmio encontrou um lateral direito. Talvez precise de um reserva para o Wanderson, já que esse está mostrando qualidade. Eu acho que o Grêmio está precisando de goleiro, um zagueiro, um volante, um armador e um atacante. Acho que é isso que o Grêmio precisa. Um atacante que joga como centroavante, já que o Diego Souza não tem todas aquelas condições. Mas enfim, vamos ver o que a direção do Grêmio pode fazer. O que eu sei e o que eu posso afirmar é que contratar o grande jogador é muito difícil. Ele custa caro, ele quer salários muito altos, e aí o clube acaba contratando jogadores médios que vêm, que aumentam a folha de pagamento e não resolvem tecnicamente dentro de campo. Então, cuidado. Já o Internacional está esperando até hoje à tarde o bid para ver se o senhor Ramírez consegue ser o técnico do Inter no jogo contra o Ipiranga. Seria uma atração, acho que seria muito bom, mas vamos aguardar. Vai até o finalzinho da tarde, né, Felipe Gamba? Tá bom? Eu volto daqui a pouco no Sala de Redação. Tchau. É isso, valeu, Pedro. Bom, André Silva, a Grêmio tentou o Douglas Costa, Rafinha, Rafael Carioca. Como é que tá o Grêmio no mercado nesse momento, André?
segue fazendo essas tratativas, né? O nome do Luiz Adriano surgiu, especialmente de novo depois que o Renato fez aquele gesto da ligação, mas é um jogador muito caro, né? E o Palmeiras não tem nenhuma intenção de liberá-lo. Para amanhã, Gamba, vamos tentar desenhar um time aí: Breno, Wanderson, Juan Rodrigues e Cortez, Lucas Araújo, Darlan, Tassiano, Pinares, Guilherme Azevedo e Isaac. Léo Chu voltou do Ceará, será atração também nesta partida. Ah, interessante. Douglas Demoliner, Palácios, vem aí, Douglas. Está muito próximo de ser oficializado como o primeiro reforço do Inter para a temporada de 2021. Falta a assinatura e os exames médicos. O jogador se despede do União Espanhola do Chile na próxima terça-feira, na partida contra o Independiente Del Valle pela segunda fase preliminar da Libertadores, Gambá. Muito bem, obrigado, Douglas, André, Valéria, Guerrinha. 7:30 da noite, Guerrinha. Hoje, quero te ver aí com a família aí na janela. Vamos gente dar esse aplauso aí pros profissionais da saúde, Guerra. Esses caras são craques, são heróis, entendeu? Merecem todo o nosso reconhecimento e merecem todas as nossas homenagens. Eles são a nossa esperança nesse momento. Um abraço, bom final de semana, Guerra. Obrigado igualmente para todos. Valeu, acho que eu tô junto com o Guerrinha no final de semana, na cobertura do Inter contra o Ipiranga. Bom, vem aí o correspondente Ipiranga, logo depois tem o Sala de Redação, tenham todos um bom final de semana, tchau!